Convido agora a nutricionista Valquíria Vieira para sua fala. Primeiramente, obrigado o convite por estar aqui. Eu vim porque eu verdadeiramente acredito nessa causa. Eu sou nutricionista em diabetes e educadora em diabetes há 18 anos. Hoje a gente veio para conversar sobre uma pauta pública para adotar esse monitoramento em crianças, jovens e adultos. Não é só para melhorar a vida, e sim mudar a vida desses pacientes. Eu não me prendi muito na parte da nutrição, porque isso na prática do dia a dia do diabético é intensa. A gente come todo dia, desde a hora que acorda. Eu quis trazer mais para vocês o porquê a gente precisa mudar e o porquê a gente precisa colocar isso no dia a dia do paciente. Ele não é único, existe uma rede de apoio, um pai e uma mãe, então é muito maior que isso. Então ali quando a gente vê a população estimada hoje em Campo Grande é de 954 habitantes, 57 mil pessoas com diabetes aqui em Campo Grande. Se a gente falar, e aí, e em volta disso? Mais 140 mil pessoas, os familiares e os cuidadores. Então é um número bem importante para a gente pensar. Não é só ter que olhar a ponta de dedo, é medo de dormir, é medo de não acordar, é um medo constante. Né? Medo de mandar o filho para a escola, se pode comer alguma coisa ou não, se esse filho pode pegar uma bala do amigo escondido, e aí a mãe sofre em casa, a criança chega para almoçar com um valor que não era previsto, do que ela tinha pensado quando saiu de manhã. Então, assim, é muito mais do que só estar olhando o Libre. É saber para onde vai, saber que atitude tomar, pedir ajuda, fazer uma intervenção. E ali tem uma fala de uma mãe que quando ela descobriu o diabetes do filho, a gente fala muito, na rede pública a gente dispõe aí de 6 fitas por dia para medir a glicemia. Ela precisava medir 12 vezes. E se a gente ainda for pensar que tem aquelas fitinhas que dão errado, que tem que jogar fora, descartar, né? Que o aparelhinho não lê. Então, assim, tem como estimar, de fato, o quanto a gente vai precisar de fita? E com essa tecnologia, a gente não precisa dessa estimativa. Ele fica ali medindo o tempo todo, ele fica 14 dias no braço, lendo o tempo todo, conecta com o pai, com a mãe. Tem alguns estudos que já mostraram que 3 meses o paciente usando esse dispositivo, a média da hemoglobina glicada dele já abaixa. E por que disso? Qual é o grande lance? Porque ele está conseguindo ver a sua glicemia, só por esse motivo. Só dele ver, ele já consegue tomar mais atitude. Os pais, os cuidadores, tomam mais atitudes com aquele número. Então, eles aprendem a ser proativos com o diabetes dele. Eles aprendem a entender qual alimento ele pode comer, qual alimento ele pode evitar, qual alimento ele pode porcionar ou distribuir melhor no seu dia. E tem muita gente que pensa, é proibido, estou com diabetes, é proibido agora comer carboidrato. E não, carboidrato é a nossa principal fonte de energia, o nosso combustível do corpo, então a gente não pode tirar. E aí, se a gente pensar em crianças, mais ainda, as crianças estão em desenvolvimento, elas precisam dessa energia, tá? Então a gente nunca pode tirar nada, e sim ajustar e adequar na porção adequada para o paciente. E ele é o que mais impacta na glicemia do paciente. Então, quando ele usa esse dispositivo, ele come alguma coisa, ele aprende o quanto aquele alimento sobe da glicemia dele. Os benefícios. No Reino Unido, já foi observado que quem usa o dispositivo tem uma menor internação. Em Foz do Iguaçu, que é outra cidade que já está usando o dispositivo na rede, os pais estão relatando vida normal. Eu falo assim que isso é um desabafo. Você fala, meu filho tem uma vida normal, né, por conta de um dispositivo que entrou. E aqui os custos reais, se a gente parar para pensar, importante. Um paciente controlado, com diabetes, ele tem ali insumos que ele gasta por mês, né? Fitas, insulinas, R$600 média por mês. Não controlado é o mesmo, porque eles usam o mesmo material para controlar o diabetes. Agora, internações. Um paciente bem controlado, ele pode não ter nenhuma internação. Enquanto, comparado com não controlado, uma internação já gera um custo de R$867. Tá? É fonte do SUS. Complicação. O paciente controlado pode não ter risco nenhuma complicação. Enquanto o descontrolado, sim. Ele vai ter amputação, diálise, como a doutora falou, complicações oculares. Isso tudo vai aumentando o custo do paciente. Tá? E se a gente colocar essa estimativa no ano, olha esse valor. A gente se preocupa. E se a gente economizar esse valor e investir no sensor? Não é verdade? É esse o pensamento que a gente quer hoje. Mas se a gente fizer essa economia, a gente pode fazer de 4,5 a 5 milhões para o município. Dourados já tem esse sistema. Aqui é o custo
de um dia que o paciente fica internado, tá? Aliás, aqui é a média de dias, então, se o paciente diabético precisou ficar internado, ele vai ficar no mínimo 5 dias internado. E aí a gente volta naquele valor de internação e multiplica por 5. Exatamente. Então, assim, dá para comprar bastante sensor, se a gente parar para pensar. O Brasil é o terceiro país do mundo que mais gasta com tratamento em diabetes. Tá? Então, vamos trabalhar com a prevenção. Aqui está a minha página. Lá eu disponibilizei todo esse material científico para a gente ter, que eu busquei esses números. Para não deixar para trás, eu só queria falar uma comparação. A gente fala que os nossos olhos são os espelhos da alma. Eu falo que esse dispositivo é o espelho do diabetes. E a gente não pode ficar sem olhar para dentro, sem olhar como está, para a gente aprender. Então, não adianta ter a melhor nutricionista, os melhores médicos, se eles não tiverem acesso de como esse paciente está. Tá? E, hoje em dia, é muito importante esse acesso ser real time, o tempo todo, 24 horas. Obrigada. Muito bacana, né, a sua fala, e eu fiquei empolgado, sabe, Rodrigo, quando ela disse dos valores. Muitas vezes as pessoas só olham o custo e os benefícios. Estava comentando com a doutora aqui agora, o próprio tratamento com pessoas com HIV é caro, mas como é que melhorou a qualidade de vida? Como é que melhorou a vida das pessoas? E, na verdade, hoje nós precisamos investir em saúde. É aquilo que a doutora disse lá. Quantas pessoas não irão ficar internadas em hospitais com diárias? Ou seja, a economia para o município é muito grande. Eu até vou pedir para a Secretaria de Saúde mandar para essa casa o número, né, de pessoas com diabetes, o valor que estão gastando mensalmente com as fitas, com os aparelhos. Nós precisamos ter essa informação. E o legal é que ela disse em relação às crianças, que você disse também, doutora, que está lá agora, vai ter que furar o dedinho no meio das outras pessoas, causa até constrangimento. E é interessante quando a gente fala em relação a investimentos, é isso mesmo. Quantas pessoas não fazem no furo dedo porque dói, machuca, né? Isso, na verdade, é uma maneira de você provocar nas pessoas a saúde. Então, essa casa está à disposição, vai trabalhar. Já pedi até para a assessoria nossa fazer já um ofício para a Secretaria de Saúde, solicitando todas essas informações. Lamento, né, Bárbara, enviar uma pessoa técnica da Secretaria de Saúde com essas informações para repassar para essa casa, até esses valores. A Secretaria deveria saber esses valores, já pegar o valor das emendas dos vereadores e ver quantas pessoas poderão ser atendidas durante um ano com 500 mil. E já para 2027, deputado, vamos colocar mais valores nas emendas impositivas. Dobrar esse valor, porque é muito importante essa casa participar ativamente em relação a isso.